Apenas para nós passarmos o microfone para nossa irmã, nossa querida irmã Sueli, ela dispensa apresentações, porque com certeza todos vocês já conhecem. Mas, acima de tudo, é uma batalhadora, uma trabalhadora por excelência dentro da doutrina espírita, que vem militando, divulgando o espiritismo por todo o Brasil e fora dele há muitos anos. Para nós, essa companheira é uma companheira que tem dentro do seu interior aquela missão, a sua perseverança em divulgar os postulados espíritas dentro da sua essência. Isso para nós é muito importante. E para que nós tenhamos essa manhã coroada com mais esse aprendizado, para que nós possamos aprender um pouquinho com ela, desse seu conhecimento, essa sua experiência durante esses longos anos, nós vamos entregar o microfone e vamos acompanhá-la atentamente até o nosso primeiro intervalo, que ela já sabe quando que será. Bom dia a todos. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam. Realmente é a primeira vez que eu venho aqui para estar com vocês, para conversar como faremos nessa manhã. Entretanto, eu vim aqui uma vez, talvez há uns 35 anos, talvez isso, não me lembro bem, a data, quando um orador veio de Curitiba para falar aqui no Rio de Janeiro, muito meu amigo, e que quando ia a Juiz de Fora, onde eu resido, ele ficava hospedado em minha casa. Portanto, eu vim com meu marido, à época, para participarmos da palestra dele, Jacó Osman Neto. E tive, então, contato com essa casa. Nunca mais voltei. Hoje tenho essa oportunidade e muito grata para o meu coração, porque eu estou aqui junto com vocês para falarmos um pouco da nossa doutrina. Fazermos uma leitura dos transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, à luz da doutrina espírita. Portanto, é algo especial para mim e também creio que esse encontro é um encontro fraterno de almas, de mentes, que nós estamos realizando nesse momento. Eu não posso falar de pé, tenho que ficar sentada. Portanto, os que estão mais atrás, eu não terei o prazer de estar olhando para eles nesse momento, né? Mas é compreensível porque são situações de problemas físicos. Nós vamos falar sobre transtornos mentais, transtornos psiquiátricos e processos obsessivos. Sabemos que a doutrina espírita nos apresenta recursos essenciais para explicar o que são os transtornos mentais, para também atender às criaturas que são essa problemática, que estão passando por provações nesse âmbito da mente. E com isso tudo nós temos um cabedal muito vasto, muito belo, muito profundo, que o Espiritismo nos apresenta, trazendo evidentemente Jesus para o entendimento mais amplo. É claro que todo esse trabalho dessa manhã, toda a nossa conversa, ela vai estar baseada exatamente na doutrina dos Espíritos e no Evangelho do Cristo. Começando, como vocês já estão vendo aí, um momento em que Jesus está realizando uma cura. Vamos então falar um pouquinho nessa introdução daquele instante muito especial que Mateus registra quando Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos impuros para os expulsar e para curarem todo o mal. Isso está em Mateus 10. Esse é o versículo número 1 de Mateus, capítulo 10. Jesus vai transmitir para os seus 12 discípulos a condição necessária para que eles fizessem os atendimentos. Quando aqui, olhando o texto, Jesus deu-lhes poder sobre os espíritos, é claro que ficamos a mentalizar, a pensar que poder é este. Tentamos, de alguma maneira, compreender que poder é esse que Jesus estava transmitindo.
seria um poder mágico, seria uma coisa diferente, seria algo assim inusitado. O poder que Jesus transmitia para ele é o poder do conhecimento. Quando Jesus vai passar essa incumbência para aquele grupo de amigos que faziam parte do seu colégio apostólico, ele vai fazer isso depois de um certo tempo de convívio. Não foi naqueles primeiros momentos, nos primeiros dias. Os discípulos já haviam assistido os milagres, chamados milagres, entre aspas, as curas, as pregações. Já tinham, portanto, amealhado um pouco de conhecimento suficiente para que Jesus, naquele instante, lhes desse essa oportunidade de trabalho e, ao mesmo tempo, delegando uma responsabilidade. Aqui ele já está dizendo sobre os espíritos impuros, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. É claro que o atendimento, como Jesus realizava à época, desses espíritos obsessores, espíritos malfazejos, era bem diferente dos dias atuais, porque ele, com toda a sua autoridade moral e espiritual, sendo ele o governador espiritual do nosso planeta, é claro que o momento em que ele, estando presente, desse a ordem ao espírito que está influenciando uma pessoa num processo obsessivo, qualquer daquelas passagens do Evangelho, o espírito de imediato cumpria aquilo que Jesus estava determinando pela sua autoridade moral, evidentemente. É claro que esses espíritos, posteriormente, teriam atendimento no mundo espiritual. O trabalho que nós realizamos na área da doutrina espírita difere um pouco devido ao fato de que nós ainda não temos essa autoridade moral para realizá-lo de maneira instantânea. Mas tudo isso para nós é um riquíssimo aprendizado. O aprendizado de atender a esses nossos irmãos necessitados que vêm para perseguir, perturbar, cobrar uma vingança, qualquer coisa nessa área que são realizados por esses espíritos. Claro que aos poucos nós vamos nos enfronhando dessa capacidade, dessa condição. Vamos começar falando um pouco a respeito da opinião de Carl Gustav Jung, que sabemos trouxe uma contribuição muito grande nas suas obras a respeito do entendimento do que é a mente humana e de todos os processos mentais que acontecem. Essa frase inicial, acredito mesmo que os transtornos psíquicos são mais perigosos do que as epidemias e terremotos, já nos dão uma dimensão de quanto é sofrido o problema psiquiátrico. E nós que, felizmente, não passamos por essa experiência, mas temos muitos irmãos nossos que sofrem dificuldades nesse campo, é evidente que para eles esses transtornos são mais perigosos do que uma epidemia, do que um terremoto. Na sequência, um outro momento de Jung, quando ele fala: além de todo o receio natural, de todo o sentimento de pudor e tato, existe em nós um temor secreto dos perigos da alma. Está no livro dele, Psicologia e Religião, que estamos apresentando esses dois textos. Estão. Muito bem, é claro que existe esse pudor, ou seja, constrangimento. Muitas vezes a pessoa que está sofrendo uma dificuldade no campo mental, psiquiátrico, qualquer coisa desse nível, às vezes se sente constrangida em mencionar, e a família também, os familiares. Hoje não é mais assim tão difícil que as pessoas exponham a sua dificuldade, mas até então havia muito preconceito, e por isso ele fala aqui que existe na pessoa um medo, um temor secreto de ter alguma coisa relacionada com essa situação psíquica, psiquiátrica, mental. Isso traz para a pessoa um receio de mencionar e receio de passar por isso. No âmbito dos transtornos mentais, essa área é vastíssima.
Eu sempre gosto de esclarecer que não sou psiquiatra. Às vezes as pessoas pensam, porque eu escrevi esse livro, Transtornos Mentais, uma leitura espírita. As pessoas às vezes pensam que por ter escrito o livro eu tenho conhecimento nesse ramo fantástico que é a psiquiatria. Não tenho nenhuma formação nesse campo e escrevi como uma pessoa que pesquisa, que pensa no assunto, que estive anos e anos pensando e pesquisando esse tema. Eu fiquei durante 10, 11 anos procurando ler em obras de psiquiatras, de psicólogos, que eu pedi emprestado aqueles livros para que eu pudesse ir enfronhando com os transtornos mentais, compreendendo. Outro ponto também que é preciso ser mencionado é que na Casa Espírita onde eu trabalho, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que está fazendo esse ano 30 anos, nesse campo eu fiz sempre muito atendimento fraterno. Esse atendimento às pessoas. E já fazia na outra Casa Espírita, aonde eu militei por 36 anos, desde a minha infância, o Centro Espírita Ivon Costa. O Centro Espírita Ivon Costa é a nossa casa-mãe da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, porque nós não fundamos essa casa por qualquer tipo de dissidência, qualquer coisa nessa situação. Nós fizemos para dar uma continuidade ao nosso trabalho. A casa de Ivon Costa já estava com uma grande quantidade de tarefas e de pessoas frequentando e não havia mais como expandir no local onde estava. Portanto, a nossa casa é decorrente da casa de Ivon Costa. E este Centro Espírita Ivon Costa, ele é tão interessante porque ele deu origem a 3 centros espíritas, todos ligados à casa, não havendo nenhuma dissidência e sim continuidade do trabalho. Mas desde o Centro Espírita Ivon Costa, quando eu já estava adulta, quando eu já estava até mesmo casada, com filhos, eu comecei a trabalhar muito na área do atendimento fraterno. Ali no Ivon Costa eu frequentei desde a evangelização, depois passei a ser evangelizadora e também frequentava a reunião dos jovens, da mocidade. Muito bem, comecei a fazer atendimento fraterno. Naquela época não tinha nem essa denominação. Se chegasse uma pessoa no centro espírita passando mal, ou com um problema que dizia ser difícil de resolver, um problema mental, de memória, qualquer coisa, chamava alguém para atender essa pessoa. E eu passei a fazer parte dessa equipe para também os atendimentos. Portanto, ao longo desses anos todos, tudo aquilo que eu encontrei no atendimento lá no Ivon Costa e depois na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, pessoas que chegavam e falavam, eu tenho esquizofrenia, ou eu tenho uma coisa que eu não sei o que é e contava o caso, eu tenho um diagnóstico porque eu sou bipolar, sou isso, sou aquilo, e eu fui me interessando muito sobre o assunto e resolvi pesquisar o que é o transtorno bipolar, o que é uma esquizofrenia, e lendo, e pesquisando, depois resolvi escrever este livro. E também contei com a ajuda de uma psiquiatra espírita que trabalha na nossa casa, a Joana de Ângeles. Muito bem, ela fez alguma correção que ela achou, ou sugestão. É interessante que, como eu baseei o livro no compêndio de psiquiatria médica, porque eu tinha que ter uma base da psiquiatria clássica, claro, então foi tudo mais fácil para mim o escrever a obra. Esses esclarecimentos iniciais são importantes porque depois nós vamos abrir para perguntas. E às vezes, quando eu não dou essa explicação, as pessoas têm uma noção que eu sou psiquiatra ou sou psicóloga, não sou não, tá? Então eu não tenho esse tipo de formação. Muito bem, então vamos começar agora tratando um pouquinho a respeito dos transtornos mentais. Os transtornos mentais são muitos. Nós não temos nem ideia de quantos são, assim, sem ler uma obra, um compêndio, por exemplo, de psiquiatria, para você se inteirar quantos são, ou mais ou menos, o que são os transtornos mentais.
eu coloquei apenas alguns. Perturbações do humor, perturbações da consciência, da memória, da percepção, da inteligência, perturbação na forma e processo do pensamento e etc. O etc. abrange muita coisa. Muitas doenças da mente, doenças ligadas à memória e vai por aí afora. Mas afinal de contas, o que é um transtorno mental? É bom lembrarmos que todo ser humano, todas as criaturas, apresentam um consciente, uma área denominada para nós de consciente e outra inconsciente, ou subconsciente também, de uma outra forma de denominação. Um transtorno mental expressa uma dificuldade, porque se nós temos em nível inconsciente as situações que acontecem na nossa vida, nós temos o inconsciente. O inconsciente é o conjunto de processos mentais ao longo de toda a nossa vida que ficam como que arquivados, vamos dizer assim. Um problema existente nesse inconsciente, alguma dificuldade, se vier à tona da consciência, se a pessoa começar a ter consciência daquilo, e se for algo de desequilíbrio, de algum tipo de dificuldade, isso pode, então, vindo a nível consciente, trazer sérias perturbações para a criatura. E nesse caso, em palavras bem simples, não é? Como eu disse, no meu caso, é apenas uma pessoa estudiosa. Se nós observarmos, portanto, uma pessoa que traz algum tipo de perturbação mental, de transtorno mental, nós vamos encontrar alguns aspectos que são mais ou menos presentes em muitos dos transtornos. E aí nós vamos verificar, se a pessoa estiver observando, analisando aquela criatura, vai verificar exatamente isso. Algum conteúdo do inconsciente veio à tona da consciência. E isso não é nada bom. É uma irrupção anormal da atividade regular do inconsciente, como, por exemplo, ideias delirantes, alucinações, são processos inconscientes, de conteúdos inconscientes, que vem à tona. E aí começa a haver uma série de prejuízos, dificuldades e tudo mais. Ao longo da nossa conversa, isso tudo vai ser aclarado, mais detalhado, para que tenhamos uma ideia de como o espírito está quando ele apresenta na reencarnação um problema psiquiátrico. É claro que tudo é do espírito. Jamais podemos imaginar que seria apenas uma questão cerebral, uma questão do cérebro, uma questão dos neurônios, das sinapses, das dendritos e tudo mais. Sim, é do espírito atuando na atual reencarnação com dificuldades que ele traz do passado, com problemas, com dívidas, com uma série de circunstâncias que hoje, esses impedimentos, esses bloqueios que a pessoa está apresentando, delírios, alucinações, são provenientes do espírito. O espírito reencarnado, então lembrando que existe o corpo fluídico do espírito, o perispírito. É claro que um tipo de enfermidade, seja física, seja mental, ela traz a gênese no espírito. Porém, isso está vincando ou registrado no perispírito. E havendo o processo reencarnatório, isso pode então estar também registrado no campo físico, porque veio da parte espiritual da criatura. O corpo físico é uma veste. O perispírito, a nossa veste espiritual, é o corpo fluídico do espírito. Então é todo esse processo que é bom entendermos para termos uma noção mais profunda do que o espiritismo apresenta para explicar o transtorno mental. E vamos continuar agora na nossa reflexão dessa manhã. Alguns dos transtornos mentais que nós vamos abordar aqui. Como
os transtornos citados são muitos, eu acabei de citar alguns, não é? Esses citados, mesmo estes, seria, assim, necessário um dia inteiro, talvez 2, para ficarmos falando desses transtornos todos. Por isso escolhemos alguns, optamos por aqueles que encontrei mais no atendimento fraterno. Às vezes uma pessoa chega e fala, vai falando logo de imediato, eu sou esquizofrênico. Ou então, no transcurso da conversa, eu tenho um diagnóstico disso ou daquilo. A partir daí, eu fiz uma opção entre os transtornos que existem e aqueles outros com os quais eu convivi com pessoas portadoras deles. E assim vejamos que vamos falar dos transtornos de ansiedade, que um deles é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, os transtornos psicóticos e a esquizofrenia. No campo do transtorno psicótico, nós temos uma vasta quantidade de problemas, de transtornos mentais. Nos transtornos de ansiedade também, mas os psicóticos já são muito graves. E a esquizofrenia é considerada também das mais graves patologias da mente. Em primeiro lugar, nós vamos tratar dos transtornos de ansiedade. Falar em ansiedade, a pessoa pensa logo assim, eu sou ansiosa. Será que eu estou com algum transtorno? Bem, ansioso, praticamente todo mundo é. Uma pessoa ansiosa existe, sempre. Hoje em dia nós temos ansiedade. Temos, todos nós. Não vamos dizer que não temos, mas nós temos uma ansiedade saudável. Ela não é patológica. Aí sim. Então, ansiedade nesse nível, que não é prejudicial propriamente, não é patológico, todos nós temos. Quem não fica ansioso se vai prestar o vestibular? Quem não fica ansioso se vai pedir um emprego? Se vai ter que fazer uma entrevista? Então começa a ansiedade. Começa a ansiedade em vários momentos da nossa vida. Nós vamos nos sentir ansiosos, preocupados. E aí vem, às vezes, até um frio no estômago, né? Alguma coisa assim, a pessoa fica até um pouco trêmula, fica com as pernas um pouco bambas, dependendo da gravidade da situação. É uma ansiedade que a pessoa consegue enfrentar e vai lá e faz o que ela tem que fazer. Quando ela não consegue, aí nós vamos entrar na área de uma patologia. Veja, o que é a ansiedade? É uma apreensão. Ou seja, essa preocupação, essa apreensão de fazer vestibular, essa apreensão de qualquer outra coisa que a pessoa vai fazer, não é? Também, às vezes, a incerteza de alguma coisa que pode acontecer ou não. E a pessoa fica naquela incerteza, não é? E a impotência diante de um perigo imaginário ou de um perigo concreto. Hoje nós temos incerteza quando saímos à rua. Nós temos uma certa apreensão, medo de ser assaltado, medo da nossa casa ser assaltada, um perigo qualquer da rua. Não se sabe, a vida está muito difícil, nós estamos vivendo um momento de crise gravíssima, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. As crises estão aí. Agora, a crise total, geral, né? Emmanuel diz que é a crise que define o futuro. Muitas vezes é preciso uma crise existencial, ou seja, um momento em que a pessoa vai avaliar os valores que integram a sua personalidade, ou os valores que fazem parte da sua vida. Ela vai fazer uma análise disso. Então, ela pode chegar a conclusões assim, até mesmo que a preocupem, assustadoras, se ela encontrar muitas imperfeições, muitas falhas, muitas fraquezas no seu próprio mundo íntimo, valores que ela não tem dado valor ao valor, esses valores eternos, e muitas vezes dando valor a esses outros que não valem mais. Por isso, todo esse conjunto faz parte da vida atual. E, falando em crise, a crise existencial, a crise, vamos dizer, familiar, a crise na cidade onde vivemos
no país onde vivemos a crise mundial. E a crise hoje mundial, e a crise também brasileira, são preocupantes, muito preocupantes. Mas estamos falando de ansiedade. Então, vamos nos deter nisso. A ansiedade normal, ela não é desproporcional. Ou seja, não é desproporcional a capacidade da pessoa de enfrentar. Lá vai a pessoa fazer o vestibular. Já vai lá a pessoa fazer isso ou fazer aquilo que ela tem que fazer. Fazer uma palestra, apresentar uma tese, fazer uma cirurgia, e lá vai por aí. Então, há uma ansiedade, mas ela enfrenta. Não envolve repressão ou conflito. Não requer mecanismos neuróticos de defesa. Enfim, pode ser enfrentado. O que é isso? Não envolve repressão ou conflito. Nós vamos passar primeiro, antes de explicar esse ponto aqui, vamos passar para a ansiedade patológica, porque aí vem melhor a explicação. A neurótica, também chamada de neurótica, a psicanálise usa muitas vezes essa expressão neurose, que por isso também está aqui presente. A ansiedade neurótica ou patológica, ela é desproporcional ao período. E também desproporcional à capacidade da pessoa de enfrentar e vencer aquilo. É controlada mediante as inibições e os diversos mecanismos neuróticos de defesa. Ou seja, a repressão ou conflito que estão no texto primeiro. A repressão é quando a pessoa não acha que ela não consegue enfrentar aquela ansiedade, aquele terror de ter que estar junto com as pessoas para fazer o Enem, para poder fazer uma cirurgia, para isso ou para aquilo. Então, o que ela faz? Ela se reprime, ela pode, se vai ter que fazer uma prova, qualquer coisa, não ir. Ela deixa de ir. A cirurgia não tem outro jeito, que ela tem que ir, não morre. Mas a ansiedade persiste, não é? Mas ela vai, porque aí é uma coisa que é forçada realmente. Não é? Eu dei um exemplo, mas existem outros aspectos em que a pessoa não é forçada. Aquilo faz parte da vida dela, não é? Então, ela pode inventar uma repressão. Fica reprimida dentro de casa, fechada. Quando é muito grave, ela fecha dentro do quarto. Quando é menos, ela fica fechada na casa. Não sai à rua, tem agorafobia, medo de espaços, medo de conviver com outras pessoas, chama agorafobia. Muito bem. Ou conflito. A pessoa desenvolve um conflito e inibições. Deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Conflito íntimo. Acha que é pior do que as outras pessoas, que é mais fraca do que todo mundo. E vai inventar mecanismos neuróticos de defesa. Por exemplo, se a pessoa, em determinado dia que teve uma crise, poderia ser o pânico. No bojo do pânico também está a ansiedade e o medo. Especialmente o medo. E a ansiedade que se transforma nesse medo que incapacita às vezes a pessoa. Então ela em determinado dia, quando ela teve uma crise qualquer, alguma coisa, ela saiu, encontrou alguém, ou estava vestida com uma roupa assim, ou alguém telefonou qualquer coisa, ela vai achar que ela melhorou porque aquilo aconteceu. Porque ela estava com aquela roupa, porque ela fez aquele comportamento desse jeito, porque ela falou com alguém. Então ela vai inventar que aquilo é um mecanismo de defesa e vai procurar sempre, naquela hora, encontrar isso. Conseguir realizar aquela mesma coisa que no outro dia aliviou. Então isso é chamado de mecanismo neurótico de defesa. Que pode ter várias e várias faces, vários aspectos. Que a pessoa que vai inventar o que ela acha. Não é naquele dia foi assim, assim, assim. Então, deve ser bom, ela quer repetir aquilo, se torna um mecanismo neurótico de defesa. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa, por exemplo, chegou à conclusão que na hora que foi deitar, estava vivendo uma crise terrível de ansiedade. Na hora que foi deitar, ela viu assim uma coisa qualquer escrita, uma frase, um texto pequeno,
Ela leu aquilo e de repente sentiu melhor. De repente aquilo que estava atormentando suavizou, amenizou. Então ela vai querer sempre ter aquele texto. E aí ela vai verificar que se ela lê 3 vezes, melhora mais ainda. Se ela lê 19 vezes, melhora. Então, fica quase curado daquele momento. É o caso de um rapaz que eu atendi que tinha que ler 19 vezes o texto. Porque ele leu 3, melhorou. Depois ele, mas daí um pouco ele leu 5 vezes, 10 vezes. De repente leu 19 vezes, nem chegou no 20. Ficou tão melhor que a partir daí aquele texto se tornou assim uma espécie de uma salvação para ele. Então ele tinha que ter aquele texto e ler 19 vezes. Aí ele achava que melhorava. Isso é um mecanismo neurótico de defesa. Até não dá mais certo. Aí vai ver um outro mecanismo, né? Que de repente não dá tão certo assim. Muito bem. Então nós temos uma ansiedade que é natural do ser humano, que é uma ansiedade que nos alerta. Tem isso também. A ansiedade, às vezes, ela é um alerta até mesmo para um perigo que possa acontecer. A ansiedade, ela é, quando ela é saudável. Quando ela se torna neurótica, patológica, aí apresenta todo esse quadro que nós acabamos de mencionar. A pessoa que está com ansiedade, ela diz que sente uma opressão no peito. A forma como a pessoa descreve isso, todos descrevem da mesma maneira, um aperto no peito, uma coisa que assim, parece estar subindo pela garganta, um aperto, uma coisa horrível. Quanto mais grave a ansiedade, mais esse sintoma se apresenta. Vejamos o que Joana de Ângeles vai nos falar a respeito da ansiedade. Ela diz assim: a ansiedade e o medo desestruturam o conjunto celular. Conjunto celular, trilhões de células que constituem o ser humano. O medo e a ansiedade. Geralmente, o medo está presente. Esse medo que nós acabamos também de citar. A vida mental, diz Joana, expressa saúde ou doença, conforme o teor vibratório de que se reveste. Se a vibração da pessoa continuadamente é negativa, ela vai passar a ter uma série de problemas. Não é um momento negativo apenas. São dias, meses, anos, que a pessoa cultiva determinados pensamentos que são parte da própria vida da pessoa. Ela está sempre pensando aquilo e não pode daquilo e não consegue substituir esses pensamentos. Então, aí pode exprimir-se numa doença, expressar-se numa patologia qualquer. Se for um pensamento mais saudável, se a pessoa tem o hábito da prece, da oração, de pensamentos positivos que ventam os negativos, é claro que ela vai ter mais saúde mental, logicamente, e física. Agora a Joana usa uma expressão bem forte. O bombardeio de petardos mentais contínuos de alta carga destrutiva desarticula as engrenagens do perispírito, que reflete no corpo e na emoção enfermidades difíceis de serem detectadas pelos métodos comuns. Portanto, não é apenas um pensamento de vez em quando, é um pensamento que está bombardeando, entre aspas, não é? a criatura. Então ela fica com aqueles pensamentos, ela fala que eles são verdadeiros petardos mentais. E aí vão acumulando, porque é por acúmulo que a coisa vai acontecendo. E a partir daí, com essa alta carga vibratória, lembrando sempre que é vibratória, destrutiva, desarticula o perispírito, as engrenagens. Aqui tudo é por, vamos dizer, tentando trazer uma noção, não é? Do que representa, porque é muito difícil falar. Dr. Jorge Andréa vai falar para nós também a respeito desse assunto, e ele fala que são no perispírito as regiões aonde estão os chakras, os centros de força, alguma coisa assim, que são do perispírito, não é? Muito bem, então desarticula essas engrenagens e a partir daí começam a surgir
muitas enfermidades, que são difíceis de serem, às vezes, detectadas pela medicina. A Joana continua dizendo que, acumulando cargas deletérias, essas cargas todas acumuladas, ela propicia distúrbios variados e contaminações compreensíveis. Por quê? Porque a ação imunológica do organismo desaparece sob essa contínua carga de pesados negativos, de pensamentos negativos. Então, é muito interessante entendermos como isso funciona. Às vezes, pessoas que têm ideias fixas, nós temos vários casos, ultimamente de adolescentes, e se você conversando, a pessoa relatando as ideias, pensamentos horríveis, porque não é um pensamentozinho assim qualquer, não, é pensamento pesado, coisa grave. Estive conversando uma vez com uma pessoa, uma moça que recém-casada, com um filhinho pequenininho ainda, de 1 mês ou 2 meses, convivendo muito bem com a mãe. Essa casa é do exterior, não foi aqui no Brasil não. Então, mas tem casos semelhantes. Então, essa pessoa veio conversar comigo, eu fui fazer palestra lá, e então, nos Estados Unidos. Então, essa pessoa falou comigo assim: eu gostaria de conversar com você em particular, porque eu estou tendo tipo de pensamentos que estão me assustando. O tipo de pensamento assusta a pessoa. Então, ela falou assim: de repente eu comecei a ter a ideia de matar a minha mãe. E eu amo a minha mãe. Eu sempre tive um convívio maravilhoso com a minha mãe. Ela foi sempre uma mãe excelente. Agora, brotou na minha mente que eu devo matar a minha mãe. E eu estou sofrendo com isso. Como eu vou fazer para ficar livre disso? Eu fui conversar com ela. E realmente, na hora que ela relatou o caso, conversando com ela, eu notei a presença de um obsessor. Agora, antes de continuar, vou dizer o seguinte: não quer dizer que todo transtorno mental é de obsessor. Existem aqueles casos que não são. Mas em muitos casos, na maioria, tem a presença de um. Isso só a doutrina espírita para explicar. Por isso, Allan Kardec fala em O Evangelho segundo o Espiritismo que muitos doentes mentais, ditos doentes mentais, que estão nos hospitais, não são realmente sim obsidiados. Lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, no último item, ele vai falar isso, na última parte. Muito bem, então há uma baixa imunidade, a imunidade da pessoa começa a baixar. E aí essa ação imunológica também, e abre campo para moléstias como câncer, alergias e infecções do corpo físico. Outro aviso, não quer dizer, ressaltando que câncer tem sempre essa gênese. É uma das questões que podem trazer para a pessoa se ela já tiver uma propensão, é claro, não é? Não quer dizer que toda vez que a gente sabe de um caso de alguém com câncer, com alergia, com infecções, seja sempre isso. Não, não é isso. Pode acontecer. Neurose, o que acontece também com esses petardos mentais? Neurose, esquizofrenias e psicose, na faixa psíquica. Tem a sua gênese no comportamento mental e nos seus efeitos morais. Aí sim, nessa área da própria mente é mais comum que pensamentos destrutivos venham a trazer este problema. Mas conversando com a moça, no caso, pensamentos de matar alguém, isso é muito comum acontecer. Ou de se matar também. E então, eu conversando com ela, eu percebi a presença do obsessor. Mas conversei e aí ela disse que estava com ideia de ir no psiquiatra. Eu achei muito bom e disse para ela que isso era ótimo. Porque nós que fazemos atendimento fraterno, temos que ter cuidado para não ficar sugerindo as coisas. A menos que a pessoa seja um psiquiatra, um psicólogo, mas mesmo assim no atendimento na casa de si é diferente daquele do consultório, não é? Muito bem, então eu não ia sugerir, vai no psiquiatra. Eu pergunto sempre, já procurou um médico? É uma forma da pessoa dizer, né, que sim ou que não.
E aí a própria pessoa vai dizer, eu tenho pensado. Aí a gente diz, então vai, que é bom, deve, isso mesmo, né? Muito bem, então aqui, no caso da moça, ela foi também, depois mantivemos uma correspondência. E colocamos o nome da pessoa, da mãe, da família, do endereço e tal, na nossa reunião de desobsessão. Mais adiante, comunicou-se o obsessor. E depois o caso foi bem encaminhado. Enquanto isso, ela fez um tratamento lá na cidade dela, no estado lá dos Estados Unidos, e aí conseguiu ficar dívida. Hoje em dia está muito bem, muitos anos já se passaram. Mas foi um momento que ela conseguiu, também por mérito já conquistado, talvez, porque tem outras pessoas que não conseguem, que sofrem a vida inteira, anos e anos e anos, com aqueles pensamentos. Não adianta você falar, substitua o pensamento. Mas aí vem depois, que nós vamos apresentar no final, a terapêutica espírita. Por hora nós estamos tratando dos problemas, não é? Depois vem a solução. A consciência atormentada pelo remorso ou estigmatizada pelos erros sofre de ansiedade. Portanto, tem uma causa. É o espírito que inconscientemente também traz a culpa do passado. Só que não tem noção disso atualmente. Esse está no livro dela, Seara do Bem. Agora, um outro tipo de transtorno. O transtorno obsessivo-compulsivo. Essa palavra obsessivo não quer dizer obsessor, obsessão. São ideias fixas que são obcecantes, obcecam a pessoa. A pessoa fica obcecada por aquelas ideias, né? Então, essa expressão significa isso. Transtorno obsessivo-compulsivo. A sigla é TOC. Vamos ver o que é isso. Significa obsessão, ideias fixas, e compulsão recorrente. Vejamos o que isso significa. Obsessão, no caso, é um pensamento, sentimento, ideia ou sensação intrusiva. São ideias intrusas na mente da pessoa. Então essa ideia surge, como no caso da moça que eu acabei de contar. Surge uma ideia, aquela ideia foi intrusiva. Só que ela conseguiu se livrar dela. Agora, nem sempre, não é? Então, muitas vezes, também sentimento. Sentimento de ódio, sentimento de uma vingança qualquer, ideias também. São coisas assim, de uma gravidade, né? Que essa gravidade depende de cada caso. Porque tem casos mais graves, outros casos mais leves. Agora, o estado mental da pessoa, não é, vai levá-la a ter compulsão, ou seja, uma obrigação de fazer alguma coisa, que é vamos dizer assim, um impulso constante. E no caso, comportamento consciente, a partir daí, não é, do que ela está sofrendo, as ideias são recorrentes, e aí a pessoa vai ter um mecanismo de defesa que ela inventa. Contar, evitar, conferir, lavar, guardar. A pessoa pode desenvolver um desses atos aqui. A pessoa vai começar a ter mania de lavar a mão, de tomar banho, porque acha que está contaminada, que está com uma doença terrível. Ela vai tomar 5 banhos por dia, 3 banhos, 7 banhos, e leva muito tempo no banho, 1 hora, 2 horas, mas não encosta nos azulejos, não encosta em lugar nenhum, porque está tudo contaminado. Não dá a mão para outras pessoas. E lava a mão o tempo todo. Então o caso pode ser mais grave ou menos grave, dentro desse quadro. A mania, por exemplo, de contar. Se a pessoa chegar aqui e contar todos os brasileiros, mas contar um vidrinho de cada um, não é? Ela conta, aquilo dá uma ideia que aliviou. Ou então, ela vai evitar, é isso que eu falei, evitar micróbio, evitar essas coisas. Ou então vai conferir, o tempo todo ela confere tudo, está tudo conferido. Na casa dela, nenhum objeto pode ser tirado do lugar, porque ela sabe se andou meio milímetro para lá. Então ela confere se botou tudo no mesmo lugar e tal e tal. Ou guardar é uma coisa complicada. A minha irmã tinha na onde ela mora, esse senhor já desencanou, mas era um senhor de idade que levava sempre uma sacola quando ele saía e catava
tudo que ele via na rua. Pedrinha, pinga de cigarro, pau de fósforo, qualquer coisa, papelzinho. E aí leva para casa. Mas ninguém pode jogar fora, não. Tem que guardar aquela sacolada toda de... Já viram apresentar muitas vezes no Discovery, eles apresentam essas pessoas que têm isso. Às vezes a casa está tão atulhada, aí tem ratazana, tem tudo quanto é bicho, e a pessoa já não pode mais nem andar lá dentro. Então esse é o caso já muito grave, né? Já está numa ansiedade, num problema gravíssimo. Aí, quando a pessoa toma alguma dessas medidas aqui, de lavar, guardar, fazer qualquer coisa, ela acalma. Ela sente que aquilo aliviou, não é? Mas é uma coisa assim, fantasiosa, é claro, da sua mente. Daí a pouco começa tudo de novo. Agora, às vezes, essas pessoas inventam certas coisas, só usam roupa de certa cor, só vão a lugar assim, não passam por ali. Agora, vocês já sabem que Roberto Carlos declarou que tem o toque, né? Ele falou isso, achei muito bom, muito positivo. Por quê? Se o rei tem o toque, os súditos que tenham já ficam bem mais aliviados. Deixa pra lá, o rei tem também, não é? O rei só usa roupa azul e branca, né? Quando ele chega nos hotéis, tudo tem que ser branquinho, tudo. Então, tem aquelas coisas que faz parte do conjunto desse quadro. E aí a pessoa, ela cultiva aquilo, mas tem que cultivar de uma maneira, né? Que é assim, a vida da criatura é o tempo todo vigiando isso. E nós tivemos um caso mais grave de uma moça, e muito inteligente. Ela fez 3 vestibulares, passou em todos os 3, cada um de uma área. Mas de repente apareceu com o toque. Mas no princípio não sabia. Ela começou a achar que todo mundo estava contaminado. Não podia mais ninguém encostar nela, nem a família. E ela solteira, morando com os pais, aquela coisa toda, mas ninguém mais podia pôr a mão nela. E ela não dava mais a mão a ninguém. Agora, a contaminação dela era ainda mais esquisita. Ela tinha medo de micróbio de cemitério, que é mais difícil ainda, né? Mas ela achava que se alguém passou de carro na porta do cemitério, passou na rua onde tem o cemitério, já voltou contaminado. Se alguém passou de avião em cima do cemitério, já voltou contaminado. Eu estou exagerando um pouco, né? Avião e essas coisas. Mas ela achava que ela mesma tinha micróbio de cemitério. Então, é uma coisa assim, muito estranha, não é? E no caso dela, como já estava muito grave, ela se fechava, não aceitava mais ninguém, ela podia deixar que a pessoa tocasse nas coisas do quarto dela. E tanto foi que ela acabou indo morar no sítio da família. Ela foi morar num sítio longe da cidade, e aconteceu que um tio dela, tendo algum conhecimento de espiritismo, me telefonou e me disse que estava desconfiado que o caso dela também era espiritual. E me perguntou se eu iria lá com ele no sítio. Eu disse para ele que eu poderia ir, se ela consentisse. Tinha que primeiro perguntar, né, a pessoa, se ela consentiria, essa coisa toda. E também eu ia levar outras pessoas comigo, não ia ser sozinha, não é? Então, ela aceitou. E eu combinei com um casal amigo meu, lá da nossa casa espírita, ela também médium, e ele é esclarecedor na reunião mediúnica e tal. Então, fomos. Chegando lá, o tio levou, né? Chegando lá, tinha uma salinha assim pequena e um corredorzinho. E lá no fundo ficava o quarto dela. Tinha um quarto à direita, um quarto à esquerda, e no fundo era o quarto dela. E ela veio pelo corredor e parou no meio. Não se aproximou muito de nós. E nos cumprimentou assim de longe. Eu fui, me levantei, estava sentada, cheguei perto dela, assim, até uma certa distância, né? Não entrei no corredor, não. Fiquei numa certa distância, me apresentei, comecei a falar algumas palavras com ela. Mas antes é preciso eu contar o seguinte, que antes de ir, claro que a gente se prepara. Eu fiz uma prece e o meu mentor é um médico. Ele é um médico lá da nossa região. Clinicou lá na nossa região, um médico muito bem quisto, que já desencarnou há quase 100 anos. Muito bem, então eu perguntei a ele, né, se tinha uma orientação. E ele me disse o seguinte, que na hora que eu fosse aplicar o passe,
que ela permitisse, mas ele disse, ela vai permitir. Quando você for aplicar o passe, você fala com ela para lembrar da luz, que estaria sendo aplicada uma luz sobre ela de tratamento, e que no caso a luz é incorruptível, ou seja, a luz não fica contaminada, que era o grande caso dela. Então, aí havendo aquela luz, ela ia também se descontaminar. Muito bem, então, quando eu comecei a conversar com ela, ela foi chegando mais perto de mim. E depois disse assim, que me permitiria para ir ao quarto dela para aplicar o passe. E aí eu fui. E tinha uma cadeira. Ela sentou na beirada da cama e eu sentei numa cadeira. E ali continuamos a conversa. Então eu expliquei para ela que eu ia aplicar o passe, que ela mentalizasse a luz espiritual, e a luz ela é incorruptível e tal, aquela coisa toda. E ela aceitou, ela chorou, ela tinha consciência do que ela estava passando. E por fim das contas eu apliquei o passe. E depois despedi, viemos embora. No dia seguinte, o tio me ligou já de noitinho. E falou comigo assim, olha, Sueli, uma grande coisa aconteceu. Ela saiu de dentro de casa, que ela só ficava trancada lá. E levou também uma funcionária, que ela para fazer a comida dela. Para cuidar das coisas, daquela ela permitia. Muito bem. Então, falou assim, ela pegou a bicicleta e foi passear lá fora. Coisa que ela não fazia há muito tempo. E daí, há 2 ou 3 dias, ele ligou de novo, ela está nadando na piscina do sítio. Por fim, a moça veio para a cidade. E aí, a família me perguntou se eu conheceria algum hospital para que ela, psiquiátrico espírita. Porque a família não é espírita, nem se tornou espírita. Mas estava querendo continuar no tratamento espírita. E eu citei o André Luiz, não é? Eu citei o André Luiz de Belo Horizonte, que é uma referência. E aí ela foi para lá, ela tem plano de saúde e tal, foi para lá e ficou lá uns 6 meses. Voltou outra, aí começou a cursar um daqueles cursos que ela fez. Hoje eu não tenho mais notícia dela, isso já aconteceu há alguns anos. Mas eu soube que ela continuou a vida e melhorou muito, continua no tratamento. É claro que tem que permanecer. Então, o ato compulsivo é uma operação defensiva, lavar a mão, fazer isso, para reduzir a ansiedade e o medo que a ideia ou o sentimento apresenta. Agora aqui, Dr. Jorge André, que está fazendo 100 anos, né? Eu pretendo vir no aniversário dele, eu já soube. Então, tenho muita amizade, muito amor pelo Dr. Jorge André. Está bem, que 100 anos, né? Pois é. Muito bem. Então, na visão espírita, o Dr. Jorge André diz assim, que o toque é quando a pessoa apresenta uma acentuada carga de energias desequilibradas, encravadas no espírito ou zona do inconsciente, podendo apresentar-se sobre várias ações compulsivas. Então é uma compulsão, é obrigada, a pessoa sente aquele frenesi, aquela coisa, ela tem que ir, tem que fazer, senão ela piora, não é? Necessidade de realizar certas obrigações. No caso dela era lavar as mãos, tomar banho muitas horas, não encontrar com ninguém, não pegar, não é? Visando vencer a intensa ansiedade. Esses atos representam a drenagem de energia. Está no livro Lastro Espiritual nos Fatos Científicos. Muitos livros do Dr. Jorge André são esgotados, não sei se alguns já foram editados. Muito bem, então aqui ele está nos dando essa explicação que passamos a entender melhor o que significa essa situação. Muito bem, antes vou voltar aqui um pouquinho ainda, me lembrei para dizer o seguinte. No caso da drenagem de energia, porque é importante entender que qualquer doença, ou física ou mental, ela expressa a cura do espírito. A doença é a cura. Por quê? Porque está drenando do espírito, através do perispírito e no corpo físico, os erros do passado, as distonias, os desequilíbrios. A doença é a cura. É através da doença que a pessoa se cura, espiritualmente falando. Então, por exemplo, uma pessoa, hoje em dia o câncer pode ser até detectado, diagnosticado, e a pessoa trata e se cura. Ficou curada, drenou aquelas energias e se curou. Também para o espírito da pessoa, isso foi ótimo. Ou seja, o espírito é a própria pessoa, né? Muito bem, agora, e desencarne? Se a pessoa desencarnou,
se desencarnou, também drenou as energias. As energias deletérias. A Joana fala muito isso, que a doença é como um dreno. Está drenando as nossas, vamos dizer assim, mazelas, as nossas imperfeições, os nossos erros, porque isso tudo está marcado no perispírito. O perispírito fica com seus vórtices energéticos, essa é uma expressão do Dr. Jorge André, vórtices energéticos do perispírito começam a ficar desequilibrados. Então já não tem aquele equilíbrio, e isso vai afetar o corpo físico. Porém, drenando através de um transtorno mental, de uma doença física, aí a pessoa está curando a sua própria alma. Vejamos agora os transtornos psicóticos. São os mais graves a partir daqui, né? Nós já estamos entrando neles. Vamos ver as características de um transtorno psicótico. A pessoa tem uma perda de juízo da realidade. Ela já não tem mais uma noção precisa da realidade. Prejuízo do funcionamento mental. Delírios, alucinações, prejuízo da memória. Grave limitação no trato social e pessoal. Pode apresentar uma fala incoerente, falando sem parar, mas não fala coisa com coisa. Comportamento agitado, desatento, desorientado. Entre os quadros psicóticos, incluem-se a demência senil, por drogas, incluindo a síndrome de abstinência, e os transtornos esquizofrênicos e delirantes. Então, a esquizofrenia, ela é um transtorno psicótico da mais alta gravidade. Muito bem. Esse quadro aqui, a pessoa pode ter algumas dessas coisas. Não é um conjunto, algumas coisas, nem tudo que está aqui. Mas isso aqui é o aspecto da ciência. Todas essas definições dos transtornos são do compêndio de psiquiatria de Kaplan e Sadoff, que eu estou trazendo. No livro eu explico tudo isso, né? Muito bem, então vejamos que muitos casos de pessoas que eu atendo e que as pessoas também que fazem atendimento fraterno encontram, apresentam alguns desses aspectos, ou vários deles. E aí, já vem o Dr. Jorge Andréa nos explicando que os psicóticos, pelo bloqueio da funcionalidade mental, são doentes das estruturas básicas do eu. Apresentam grandes desvios mentais. E no caso aí, são com perda da realidade, e que os mais severos quadros das doenças mentais são esses, os psicóticos. Apresentam uma multiplicidade sintomática, graves e profundas lesões psíquicas. Portanto, quando se fala, né, que a pessoa tem uma psicose, é um psicopata, aí nós já vamos encontrar características do psicopata, que pode ser social ou não. Então, é claro que existem características de cada caso desse. Nós não vamos entrar nesse caso, porque não teríamos tempo, a não ser na esquizofrenia, que é interessante entrar. Mas eu vou falar, assim, antes de passagem, no transtorno bipolar. Porque o transtorno bipolar, hoje em dia, é muito comum. As pessoas chegam e falam assim, eu sou bipolar. Como quem está falando assim, eu me chamo fulano de tal. Então a pessoa diz, eu sou bipolar, eu isso, aquilo. Mas o bipolar apresenta situações que às vezes podem caminhar para uma gravidade muito grande. Eu acompanhei agora, recentemente, um homem com transtorno bipolar e sua família e os problemas advindos disso. Primeiramente é que a pessoa nem sempre quer tomar a medicação. Às vezes aceita de ir no médico, às vezes aceita. Depois tem a medicação, toma um pouquinho e larga para lá. Isso é muito preocupante. Porque a medicação pode coibir determinadas coisas, inibir, ajudar, pode não. E é importante ter a dosagem adequada, porque não é para a pessoa ficar também totalmente dopada, totalmente automatizada, não é isso. É quando a dosagem necessária para a pessoa está bem colocada, ela fica vivendo uma vida mais ou menos saudável.
não é? Mais ou menos no âmbito da família, social e tudo mais. Porém, essa pessoa que durante muitos anos deixou de tomar medicação, e durante esses anos que não tomou, entrou muito para o campo do alcoolismo, o que agravou muito futuramente. Finalmente, essa pessoa foi hospitalizada várias vezes, aceitou participar do AA, do Alcoólicos Anônimos. E começou a participar, e aí ficou alguns anos sem usar qualquer tipo de bebida alcoólica. E mais adiante, resolveu também fazer o tratamento médico com psiquiatra. Isso a pessoa me contando, né? E depois eu assisti alguns aspectos do caso. E então resolveu fazer, e também estimulei muito para que fizesse o tratamento, porque eu sabia de certas circunstâncias do transtorno bipolar. No caso, quando essa pessoa se apresentou para conversar comigo, estava no processo depressivo. Porque ele é bipolar, porque a pessoa apresenta duas polaridades. Ou a depressão, ou, no caso, a excitação, que apresenta um quadro também muito complicado. E quando ele chegou, estava na depressão. E quando a pessoa está na depressão, fica mais fragilizada. Ela consegue entender que precisa se tratar, aquela coisa toda, e aceita e tal. Então foi assim. Só que, passou um tempo, a pessoa começou a apresentar um quadro de ciúme patológico em relação à esposa. E achando já que a esposa estava tendo caso com o pedreiro de uma obra que era do lado. E aí ele mesmo mandava ela ir para lá encontrar com o pedreiro. Então, colocou nas vidraças, nas janelas, lençóis, para que ninguém visse a mulher dele. E aí começou o ciúme patológico, é uma coisa terrível. Terrível. E ela veio também conversar comigo, porque também a pessoa que é vítima disso precisa ser tratada, né? Precisa compreender aquilo. Aí a psiquiatra, no caso uma psiquiatra, conseguiu medicá-lo para esse campo aí, e ele ficou bom de novo, passou o ciúme patológico. Depois, ele voltou mais adiante, fica. Já acabou? Mas aí estavam ouvindo mesmo assim, foi diminuindo, né? Muito bem. Então, depois que acabou a parte do ciúme patológico, foi melhorando, né? Que depois de fazer a vida da esposa um inferno verdadeiro, que ela já não sabia mais o que fazer, não é? Que a pessoa não está traindo, não está fazendo, está andando corretamente e ama aquela criatura, e de repente a criatura fica desse jeito, né? É difícil de tratar uma coisa dessa, né? Hoje em dia tem até encontros, né? Tem lugares para as pessoas irem, pessoas que amam demais. Olha bem como que as questões do sentimento, das emoções, também podem ficar, patologicamente falando, terríveis, né? Muito bem, e aí no caso, voltou para daí a pouco mais depressão, aí falava em suicídio. Então é uma coisa muito complicada e muito difícil. Aí parou de tomar medicação e bebeu. Foi pro boteco lá para beber. Aí desambelhou tudo, deu uma confusão e acabou dando separação. A esposa disse assim: eu aguentei as doenças, aguentei tudo, mas alcoólatra não aguento não. E aí resolveu separar, por hora estão separados, já tem algum tempo que aconteceu, né? E porque ele, como alcoólatra, chegava em casa bêbado completamente, sujando tudo. Na rua ele fazia as coisas assim, falava as coisas mais horríveis. Não, então, não eram, porque às vezes a pessoa que está sob o alcoolismo, né, ela fica às vezes no canto, chorando, e outros partem para a violência, outros passam. Então, são dependentes químicos, não é? De uma coisa e de outra, as drogas lícitas, as drogas ilícitas, e no final das contas é sofrimento. E muito sofrimento também para a família. Portanto, no transtorno bipolar, quando é mais brando, quando é mais leve, a psiquiatra é espírita e conversou comigo.
ela falou para mim assim, que no caso dele ficou muito grave, porque ele ficou anos sem tomar medicação e agravou o quadro, né, por isso. Muito bem, nessa época ele não era casado ainda, só mais adiante, né, que ele se casou e aí a coisa deu nesse quadro que eu acabei de contar. Nós temos aí, meus irmãos, quadros assim dolorosos, né, que também a família enfrenta. E é preciso entender. E a doutrina espírita, ela nos dá essa noção do que as coisas apresentam, não é? Vejamos a esquizofrenia, que é considerada o mais grave. Que apresenta distúrbios no processo do pensamento, dificuldade de atenção, memória, agitação, falta de controle dos impulsos, alucinações auditivas, vozes argumentando, discutindo, apresentando palavras obscenas. Vamos parar aqui um pouquinho. Uma pessoa chega no centro espírita e fala assim, eu ouço voz. Então vai para a reunião mediúnica, você é médico. Pode ter esquizofrenia. É preciso ter muito cuidado com isso, né? Porque pode ser apenas realmente captação de vozes dos espíritos, obsessores no caso, não é? Perseguidores, nossos irmãos, nossos. A gente entende isso, né? Ou então delírios, que vem do inconsciente. E aí, no caso, a pessoa ouve vozes que argumentam, vai lá e mata, vai lá e faz isso, não é? Palavras obscenas, também alucinações visuais, ideias delirantes. O afeto da pessoa fica embotado. Nada mais de carinho, nada mais de expressão nas palavras, nos gestos, nada. É perda dos limites do ego. Ela acha que está sendo vigiada. Aonde quer que esteja, se está no banho, no banheiro, se está em algum lugar, tem alguém vigiando. Pode até ser, né? No âmbito espiritual. Sensação de estados alterados em órgãos do próprio corpo. Vejam que é uma coisa muito grave, muito séria. E então, temos que ter esse critério. Se a pessoa chegar, está ouvindo vozes. Agora, como diz o Dr. Jorge Andréa, o sintoma de um estado doentio, de um estado patológico, e um estado fronteiriço, talvez, não é? Ou então um estado saudável, às vezes estão imbricados. É a expressão que ele usa, imbricados. Então, um dentro do outro, um junto ao outro, um igual ao outro. Então, é difícil de você fazer uma distinção. Será que é espiritual ou será que é um problema mental realmente? E essa distinção é a parte mais difícil que o atendente fraterno encontra para dar uma continuidade àquela conversa, aquele esclarecimento com a pessoa que chegou e contou essas coisas todas. Portanto, nós temos na nossa casa espírita uma família de esquizofrênicos. Mas também, no caso, a família, eu digo assim, mas 3 da família. Um deles desencarnou porque suicidou, que era o pai dessa família. E depois uma filha, e depois uma neta. Então, essas pessoas frequentam a casa espírita há anos e estão muito bem. No momento, quando ainda o marido estava vivo, essa senhora não frequentava ainda o centro espírita, ainda não tinha uma noção, porque isso foi há muitos anos, talvez há quase 50 anos que aconteceu. Ele suicidou dentro de casa mesmo, então foi uma coisa terrível. É uma mulher muito abnegada, essa senhora que frequenta a nossa casa. Consolação, você conhece, né? A minha amiga Consolação, que veio comigo lá de Juiz de Fora, e que também era presidente, dirigente, tudo que a gente, presidente, mas é vice, né? Vice hoje, precisa ter cuidado. Então aí, mas não é mais isso não, né? É dirigente, é diretora lá do Centro Espírita em Juiz de Fora, que é o Grupo Garcia, Grupo de Estudos Espíritas Garcia. Muito bom trabalho, tem uma casa muito frequentada e que a gente recomenda. Muito bem, então, essa senhora de uma abnegação, não é? E uma das filhas dela, que tem também o processo de esquizofrenia, já foi internada várias vezes, mas ela tem muita noção. Ela mesmo pede para ser internada quando ela começa a sentir algum sintoma, não é?
mas ela trabalha na casa, ajuda na questão das pessoas carentes, da cesta básica, aquela coisa toda. Então, tem um trabalho junto, né? A mãe, hoje já com 80 anos ela, mas ela era médica, aplicava passos, essa coisa toda. Então, é uma família integrada. E isso é muito importante, porque ajudou bastante no caso, tem que tomar medicação, não é? No caso de melhorar, de ajudar no controle mental, essa coisa toda. Então a pessoa acredita que seus pensamentos estão sendo controlados. Eu, quando era criança, entrando assim na adolescência, eu fui passar férias com um casal de tios lá em Copacabana. Não estou no Rio. Não, porque às vezes eu falo, penso que eu estou em outro lugar, esqueço onde eu estou. Então, isso aconteceu há muitos anos, imagina que eu era adolescente, né? Também não é tanto tempo assim, mas é mais ou menos. Então, essa senhora, minha tia, casada com o irmão da minha mãe, ela tinha medo aos domingos. Ela fechava tudo lá, porque passava naquela época, assim, uns que a gente chamava de teco-teco, aqueles aviãozinhos, como as faixas de propaganda. Ela achava que eram russos que estavam vigiando ela, achando que ela era comunista. E naquela época comunista, né, tinha um montão de coisa, todo mundo tinha medo de comunista, aquela coisa toda e tal. Então ela fechava tudo. E eu que fui para ir para a praia, nem podia ver a praia nos domingos, porque tudo estava fechado, tudo tal. Então quando ia para a praia já era meio-dia, 1h da tarde, e eu querendo ir às 8 da manhã, 7 horas da manhã, porque aproveitar o mar. Mineiro, né, gosta de mar, né? Então aí não conseguia. Hoje eu entendo que a criatura tinha esses problemas e outras coisas que depois eu fiquei sabendo, né? Mas na época, quem podia imaginar? A gente falava assim, olha, ela não bate bem da bola. Não era assim que falava? Uma expressão assim, né? A pessoa não bate bem, qualquer coisa assim e tal. Mas ela era boa pessoa no convívio e tal, não era um caso assim tão gravíssimo. Mas cuidado com os russos, elas falavam, né? Eles eram preocupantes no caso dela. Vejamos aqui agora a visão espírita do nosso querido Jorge André. Não tem nada melhor do que ele. Quando tiver coisa, conta para ele. Que afetando o equilíbrio da energia espiritual, a consciência imprime nas engrenagens do perispírito, ou vejam bem, os remorsos, os recalques e conflitos que perturbarão os centros do sistema nervoso, mediante altas cargas de emoção descontrolada. Na fase das alucinações, podem estar significando reencontros com perseguidores espirituais. E realmente, porque aqui, Dr. Jorge André abre esse panorama. E em muitos casos, eu posso dizer, nesses anos todos, que 90% dos casos tinha um componente espiritual. E é muito raro não ter. Sempre tem algum componente. Seja provocando o distúrbio, seja agravando o distúrbio. E aqui nós vemos que como que afeta, né? Isso tudo decorre do espírito faltoso, remorsos, recalques, conflitos, que vão perturbar o sistema nervoso. E aí a pessoa apresenta esses quadros que a medicina terrena tenta explicar e até ajuda muito, né? Ajuda muito que a medicação hoje em dia, casos, por exemplo, de pessoas que têm o que é chamado de fronteirismo, né? Então, fronteirismo, aliás, estão nas fronteiras. E então, nesse caso aí, as pessoas muitas vezes se mutilam, né? Se automutilam, se cortam os braços, cortam as pernas, elas ficam se autolesando, automutilando. Isso expressa, chamado de transtorno borderline, né? Eu falei certo, doutora Lação? Falou, ela sabe inglês muito bem. Então, tudo eu tenho que perguntar a Consolação. Então, aí, me ajuda muito. Então, aí nesse caso, desse transtorno, é difícil, porque é o espírito com remorso, o espírito que se sente culpado, ele vai se mutilar para aliviar aquele peso que ele não sabe explicar, é claro, não é? Então, o tratamento é difícil. Eu conheci um rapaz lá em Juiz de Fora, muitos anos também, que ele batia muito nele mesmo, no rosto, mas era muito.
Então, desde pequeno começou. A coisa não começa assim, pequeno quero dizer, adolescente, né? Começou com uns tapas no rosto, foi aumentando, depois é murro, depois bate a cabeça na parede. E era um sofrimento, uma coisa terrível. Então, depois a família se tornou espírita, e aí houve suavizou um pouco o quadro, né? Diminuiu bastante, passava dias já, tomando passes diariamente. Nem podia ser dia sim, dia não, era todo dia. Porque aí ele melhorava. E não ia à casa espírita, tinha pessoas que iam lá, na casa. E também naquela época não tinha conhecimento como tem hoje, desse tipo de transtorno, porque isso tem bastante tempo também. Os meus casos são antigos, né? Mas tem uns moderninhos, tá? Eu contei alguns modernos aqui. Então, às vezes é assim, né? Nós temos que observar o quanto o Espiritismo pode fazer para ajudar essas criaturas. E aqui também, já finalizando essa parte, nós vamos entrar agora mesmo no pequeno intervalo. O Dr. Jorge André, ele diz que o que acontece é um mergulho no mundo próprio de fantasias delirantes. São delírios originários nos próprios campos psíquicos do paciente. Aquilo que brotou do inconsciente para o nível consciente vai se transformar num delírio. Possibilidade, aí ele entra com essa outra parte, possibilidade de autênticos fenômenos mediúnicos associados, causados por entidades desequilibradas. Nas reuniões de desobsessão, podem apresentar, não é? Esses espíritos podem evidenciar severas reações kármicas em intercâmbio obsessivo. O livro dele, Visão Espírita nas Distonias Mentais. Muito bom, essas obras dele. Muito bom. Merecem ser reeditadas, eu não sei como anda isso. E aqui, para terminarmos essa parte, Manuel Filomeno de Miranda, que é tão querido do nosso meio espírita, ele vai falar o seguinte, que as alienações mentais, elas expressam quedas morais na atual ou existência anterior. Essas matrizes fixam no perispírito, que as transfere para o corpo físico, resultando em distúrbios orgânicos, psicológicos ou mentais. E são verdadeiras tomadas para fixação dos plugs vibratórios dos adversários espirituais. E é a consciência da culpa que faculta, que possibilita a sintonia. Portanto, o resumo de tudo que eu acabei de falar está aqui, não é? Significando quedas morais nessa existência ou, geralmente, nas existências anteriores. As matrizes que fornecem, que possibilitam essa sintonia, essa aproximação, estão no perispírito. Como eu disse, é do espírito, passa para o perispírito, que vai desaguar no campo físico. Então, nesse caso, podemos ter distúrbios orgânicos ou psicológicos, eu coloquei 2 vezes aí psicológico, né? Ou mentais. E os plugs vibratórios, ou seja, a mente da pessoa, favorece a ligação, essa ligação mental que acontece. E agora a pergunta é a seguinte, uma pessoa com obsessão é médium? Uma pessoa com obsessão é médium? Sim, às vezes é médium só daquele espírito. Vai ficar, às vezes, a vida inteira sob o domínio daquele espírito. Ou então, pode apresentar multiplicidade, né, na faculdade mediúnica. Mas vai ter que primeiro tratar esse processo obsessivo, porque uma pessoa com obsessão, numa reunião mediúnica, vai causar uma série de dificuldades. Porque primeiro, ela não sabe concentrar. Aliás, primeiro, ela não é espírito. Segundo, ela não sabe concentrar. Vai fazer o que dentro da reunião mediúnica, cuja base é a concentração. Então, a concentração é fundamental, que é a ligação das pessoas que fazem parte do grupo com o mundo espiritual, para conseguirmos, então, os trabalhos. E também essa concentração entre os circunstantes, os participantes, e dos grupos em relação à equipe espiritual. É um trabalho belíssimo, não é? Mas necessita desses cuidados todos.
E aí, no caso, como ele diz aqui, é a consciência da culpa. E a pessoa não sabe bem precisar, mas ela não se permite ser feliz. A pessoa acha que não tem direito à felicidade. Ela pode pensar assim, hoje eu estou rindo, estou na festa, estou brincando, amanhã eu vou chorar, vai aparecer uma desgraça qualquer. Qual é a notícia ruim do dia? Tem que ter alguma coisa ruim, porque não é possível. Aí a pessoa ela acha que ela não pode ficar alegre, não pode ficar feliz. Isso até é uma coisa horrível, ela está alegre, né? Não tem direito a isso. E hoje a gente já mudou completamente, até mesmo a parte da psicologia, a parte da autoajuda. Deve esse nosso irmão que esteve aqui, o doutor, como é o nome? De Lucas, que tem obras sobre isso, né? De autoajuda e tal, que mostram realmente que a pessoa pode e deve se autoajudar para que consiga superar essas coisas. Eu não posso ser feliz, não, vai ser feliz sim. Então, é uma visão totalmente diferente. Por isso é que Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como você ama a si mesmo. Se eu me amo, eu sei que eu posso ser feliz e me permito, e mereço ser feliz. Se eu não me amo, eu não mereço ser feliz, sou uma pessoa horrível, sou a pior pessoa, sou a mais feia do mundo, sou pior, isso e aquilo. Então a pessoa acha que ela é zero. Então, hoje, quando nós entendemos a regra áurea de Jesus, amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. E aí, em consequência, amar ao próximo como você ama a si mesmo. Bom, tem gente que se odeia, que não gosta de si mesmo. Então, esse amar a si mesmo é essa autoajuda, é se permitir ser feliz, é entender que merece, é entender que tem culpa do passado de alguma coisa, mas que hoje pode corrigir isso, que hoje pode se melhorar, que a doutrina espírita está aí nos dando essa oportunidade, essa visão, ou outra religião, onde a pessoa realmente esteja ali imbuída de fé, de confiança, de sinceridade. O importante é ser uma pessoa de bem, fazer o bem, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, amando a si mesmo, amará o próximo. Pode ir desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Também, nosso Allan Kardec, o item 28, capítulo 28, item 81, que eu disse há pouco, que no final de O Evangelho segundo o Espiritismo, naquela última página, vai trazer texto de Kardec falando sobre obsessão. Então, aqui nós vemos uma parte desse texto. Pode ser assim até sem sinais perceptíveis, né? Um processo obsessivo pode acontecer. Portanto, é preciso, assim, muita acuidade, muita experiência, muito conhecimento para detectar se realmente é um processo obsessivo, o que é que a pessoa está enfrentando. Que às vezes há uma mudança, não é? No trato da pessoa, na conduta, na conversa. A Joana de Ângeles, ela diz assim que a obsessão é cruel processo de restauração do equilíbrio, dos que se não permitem progredir mediante as excelentes oportunidades do amor, tombando nas redes do ódio, do ressentimento, da necessidade de cobrança, da paixão asselvajada. Está num livro imperdível da Joana, que é o livro Dias Gloriosos, que é um livro mais científico. Ele não é da linha psicológica, é um livro muito importante, esse Dias Gloriosos. Vejam que essa primeira parte que eu estou apresentando são as conceituações, as definições. Vamos ver agora o processo obsessivo. O processo obsessivo é um processo telepático, porque é mente a mente. O espírito perseguidor envia seu pensamento, que é captado pelo espírito, pelo aquele que é a vítima, que no caso exerce um papel como de médium, mas como eu disse, intermediário, né? Ele capta porque ele deve, então ele fica com mais sintonia com o espírito. E nesse caso, às vezes pode ser que ele seja médium, entre aspas, só do espírito obsessor.
Para que haja um processo obsessivo, existe uma sintonia de mente a mente, não é? Processo telepático, mas também há um envolvimento fluídico. Allan Kardec diz que o espírito perseguidor, ele envolve a pessoa nos seus fluidos, na sua aura, na sua vibração. E a pessoa fica como que numa espécie de teia. Ele faz essa comparação. Porque às vezes as palavras no mundo espiritual, para o mundo terreno, são difíceis de explicar o que tem do outro lado. E é preciso usar algum tipo de comparação. Por isso, esse envolvimento fluídico lembra que é uma teia envolvendo a criatura. É também um processo hipnótico, no sentido de que, como o espírito perturbador está sempre repetindo a mesma ideia, a pessoa fica, de certa maneira, como que sob uma hipnose. A ideia repetida constantemente, a criatura ouvindo aquilo, sentindo, captando, ela vai ficando vulnerável, especialmente porque ela deve. Se ela não devesse nada, a coisa era diferente. Mas como é uma cobrança, ela fica vulnerável. E aí também existem as chamadas formas de pensamento, ou clichês mentais. Eu quero perguntar se aí atrás está ouvindo bem? Tá? Tá bom, obrigada. Porque eu tive uma noção aqui achando que estava difícil a transmissão. Muito bem, então a forma pensamento, todos nós produzimos forma pensamento. Quando nós pensamos numa coisa, numa ideia, em alguém, que esse pensamento nós repetimos muito, não é pensar um dia só. Se você pensar que, por exemplo, nós todos aqui, se nós pensarmos numa pessoa que está ausente, o que vem à nossa mente? Uma espécie de fotografia mental da pessoa. Então nós trazemos a pessoa para a nossa mente. Bom, isso é só agora. Mas se continuarmos, voltamos para casa, continuamos pensando na pessoa, durante o dia, durante a noite, no dia seguinte, meses, nem precisa ser meses, dias, criamos uma foto, uma forma pensamento, que é uma espécie de uma foto mental da criatura. Então, é chamada de forma pensamento. Allan Kardec fala a esse respeito em A Gênese, capítulo 14. Allan Kardec, quando ele vai falar sobre os fluidos, ele vai falar também sobre fotografia do pensamento. É o nome que ele dava à época, não é? Então, por que ele chama de fotografia do pensamento? Porque uma ideia fixa que a pessoa repete, ela fica como se fosse uma fotografia. Ela vai se fotografar. Aonde? Na aura da pessoa, vamos dizer assim, para ficar mais bem explicado. Por isso, diz Allan Kardec, é que um espírito pode ler, entre aspas, o que o outro pensa. Se nós estivermos pensando em alguém, ou realizar um ato, alguma coisa, que repetimos muitas vezes, nós vamos criar uma forma pensamento. E um espírito bom vai ler nosso pensamento, vai ver o que nós estamos pensando, mas um espírito mau também. Então, o bom pode nos ajudar e o mal pode nos prejudicar. É muitas vezes assim que ele fica sabendo das coisas. Por isso, Kardec dá o exemplo. Tenha um homem a vontade de matar o outro. Ele está querendo matar alguém. Tem uma pessoa a ideia de matar alguém. Ele não realiza materialmente falando, mas em pensamento ele mata a pessoa. Então ele criou uma forma de pensamento, emitiu vibração negativa para a pessoa. Se a pessoa que é o alvo desse pensamento todo, se essa pessoa está negativa, se é uma pessoa com a vida conturbada, com os seus sentimentos, tudo desequilibrado, ela é atingida. Vai passar mal, vai sentir mal, vai ter isso, vai ter aquilo. Se ela é uma pessoa do bem, se ela trata as pessoas bem, se ela ora, se ela sempre tem pensamentos positivos, essa vibração negativa não a atinge. Ela está refratária a esse tipo de pensamento. Ela não absorve o pensamento.
ela não entra na sintonia do pensamento. Portanto, a nossa defesa é sempre a prece, é sempre o trabalho no bem. Mas pensando nisso, então, falando sobre tudo isso, quer dizer que os espíritos podem nos sujeitar, podem, por exemplo, também conseguir uma atuação tão firme sobre nós, que vamos ser marionete deles, vão ficar assim, tendo ao sabor das ideias deles. Aí, Jesus, em O Livro dos Espíritos, na questão 872, Allan Kardec vai fazer essa pergunta. E a resposta foi: não há arrastamento irresistível. A pessoa sempre pode conseguir vencer a ideia, o espírito que esteja ali atormentando, por sua força de vontade, e pedindo a Deus a força necessária e rogando a assistência dos bons espíritos. Portanto, nós podemos vencer essa ideia negativa, pensamento, tipo de situação. Por isso, diz aqui, foi que Jesus ensinou na sublime oração dominical, quando nos manda dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Acontece, meus irmãos, que a tentação é de caráter universal. Todos temos tentações sem distinção de nenhum. O que é uma tentação? É alguma coisa que você traz ocultamente, um desejo, alguma coisa de realizar algo. Talvez, por ter tentação, é negativo, vai trazer prejuízo. Então, por isso é tentação. Então, nós somos permanentemente tentados a fazer aquela coisa, mas não fazemos. Quando nós conseguimos refrear isso, quando nós conseguimos não realizar o que a tentação nos está pedindo ou mandando, ouvindo a nossa mente, a ideia, nós vencemos. Então, por exemplo, só para ter uma ideia, uma pessoa acha uma carteira com euros, cheia de euros. Ela fica muito feliz. Ah, que bom que eu achei essa carteira, vai me ajudar, estou precisando tanto. Aí ela lembra assim, mas a minha mãe e meu pai falam, não, será essa carteira? Fica assim, pensa uma coisa, pensa outra. Bom, meu pai fala, bom, mas essa carteira está aqui, alguém não tem nome, a pessoa perdeu, então eu vou ficar com ela, porque ninguém está vendo. Aí vem papai e mamãe, me ensinaram que nós não devemos tirar nada de ninguém. Aí, não, mas coitado de mim, não é? Ninguém está vendo, eu também sou filho de Deus, eu preciso, estou numa fase muito difícil. Aí vem de novo o pensamento, que é o lado bom da coisa, né? O bom conselho. Por fim fala assim, vou tirar só um pouquinho e devolvo o resto. Mas depois fala assim, não, vou devolver. Devolve intacta a carteira. Procura saber de quem era e devolve. Venceu o quê? A tentação. Venceu a tentação e vai fixar isso no seu arquivo pessoal, no seu acervo espiritual. Venceu a tentação. E outras tentações, muito piores, às vezes, muito mais graves. Eu falo assim, às vezes a pessoa tem uma tentação tão forte, tão prejudicial, que ela assim quer que é a tentação, que ela não quer contar nem para o seu perispírito. Ela não quer que o perispírito dela saiba que ela tem uma tentação daquela, né? Mas o espírito obsessor, ele vai procurar qual é a tentação, qual é o ponto fraco da criatura, porque a tentação é um ponto fraco. Então, vai falar assim, ninguém está vendo, todo mundo faz. Todo mundo faz isso, não me incomoda não. Você, vai fazer. E a pessoa fica naquele jogo de pensamento. E aí resiste. Se fraquejar, se atender à tentação, vai passar por outros testes mais adiante e vai sofrer as consequências de ter cedido à tentação. Portanto, diz Emmanuel que a tentação é de caráter universal. Tanto é que Jesus colocou na prece do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, porque a coisa é séria. Então, vamos lembrar disso. Na hora da tentação, vamos lembrar. Agora, quais são os recursos espíritas? Vamos começar agora. Os recursos espíritas, meus irmãos, nós sabemos que são muito ricos, mas ao mesmo tempo são muito simples. Muito simples. E requer da pessoa, não é? Que ela vá a uma casa espírita para poder ser orientada,
que ela leia, que ela procure entender o que é a doutrina e tal. Então ela chega numa casa espírita, hoje em dia, a maioria das casas espíritas tem atendimento fraterno. Não quer dizer que é condição obrigatória, se a pessoa chegar na casa espírita, tem que passar no atendimento. Embora que eu acho que algumas casas até adotem esse tipo de trabalho. Mas nem todas. A pessoa vai no atendimento se estiver precisando, se estiver passando mal, se quiser, tiver uma dúvida, se quiser fazer um tratamento, vai pedir, vai contar, vai relatar, aquela coisa toda. Então o atendimento fraterno é muito bom. Agora também precisa saber quem atende. Porque o atendente é o X da questão. Ele precisa ser uma pessoa experiente, conhecer a doutrina, não é um que chegou tem 2 meses. Ah, quem quer se atender? Eu quero ser atendente fraterno. Não sabe nem o que vai falar. A pessoa fala assim, ó, eu estou passando mal, comigo aconteceu isso, aconteceu aquilo. O atendente fala assim, e comigo, meu caso é pior ainda. Eu vou ter uma coisa, meu caso foi muito mais grave que o seu, né? Muito bem, então tudo precisa ser muito bem preparado. Hoje em dia, as casas espíritas sabem disso, né? Que os trabalhadores, os tarefeiros, estão sendo sempre bem preparados, reuniões para que conversem, para que tenham, precisa compreender a casa, como funciona, as providências, a confiança no mundo espiritual. Eu escrevi um livro sobre isso, que é Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Porque às vezes a pessoa frequenta o Centro Espírita 10, 15, 20 anos, nem sabe dos benfeitores espirituais, da equipe espiritual, porque muitas vezes também não é nem falado muito isso, né? Então nós temos que saber que nós temos uma equipe espiritual que, por exemplo, está aqui. O salão está superlotado, tem muito mais espírito que desencarnado do que encarnado. Tem os que estão em tratamento, tem os benfeitores, tem a equipe de Francisco de Paula, que atende, né? Que em nome de Jesus. Então é um trabalho maravilhoso. Autodesobsessão. Desde o momento que foi esclarecido que a pessoa está passando por um processo obsessivo, ela vai precisar entender o que é isso. Aí vem os cuidados para isso. Porque se o atendente falar assim, ó, você está com obsessão, seu obsessor é terrível, a pessoa já vai ficar diminuída na cadeira. Meu Deus, eu tenho um obsessor terrível, é um demônio, qualquer coisa assim, né? Então, precisa ter cuidado, né? Entender como é que funciona, como é que fala, como é que esclarece, não é? Ou então você tem 6 obsessores. Ó, eu conheci o caso de uma pessoa que nós atendemos, que ela falava, foi dito que ela tinha 27 obsessores. Quer dizer, por que não chegou em 30, que era um número redondo, né? Então, era assim. E aí ela não aceitava tratamento, ela caía no chão, ela tinha um problema de epilepsia, muito ótimo. Um problema de tinha que consultar o neurologista. Era um problema de que convulsões, caía no chão. Mas ela falava, é espírito. Ela achava que era espírito, né? E tinha espírito, realmente precisava tratar, né? Então é assim. Então, aí eu prefiro que seja um espírito que seja para ter que tomar remédio. Mas acontece que o espírito está ali e o remédio muitas vezes vai impedir que toda aquela gama de fluidos negativos que o espírito está emitindo venham a prejudicar ainda mais o problema que a pessoa apresenta, né? A fluidoterapia, ou seja, os passos, a transmissão dos passos através da fluidoterapia, através dos passos, que é um trabalho excelente para ajudar qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de transtorno mental. Então, toda a Casa Espírita tem sua equipe de médicos, passistas, tem um trabalho nesse sentido, tem tratamento espiritual, isso tudo são recursos da doutrina. Uma coisa importante é o esclarecimento à família, se a família está junto, se a família acompanha o paciente, se ela está ali presente. Então é para esclarecer. Ninguém vai forçar o outro a virar espírita. O trabalho não é esse. Como também o trabalho na reunião de desobsessão. O culto do Evangelho, que vai ser aconselhado que faça, seja qual for a religião da pessoa, e a reunião de desobsessão. No caso da reunião de desobsessão, é fundamental esse trabalho.
Agora, não necessariamente com a presença do obsidiado, porque o obsidiado não está preparado para ficar ali ouvindo às vezes o que os espíritos falam. Também ele não sabe concentrar, ele não é espírita, ele não vai fazer nada na reunião mediúnica que venha a ajudar, e sim atrapalhar. Agora, os casos, a gente acompanha casos, na nossa casa espírita nós acompanhamos casos. Portanto, o nome é levado, o nome, e a pessoa propriamente não precisa, porque a reunião de desobsessão é para atender ao obsessor. Então, o trabalho ali é todo feito em torno dele, né? Agora, eles, os obsessores, nossos irmãos, que a gente sabe que um dia, não é, também serão esclarecidos, se esclarecerão e tal. Muito bem, então, ali na reunião eles vêm, não é, para serem atendidos. É claro que o trabalho dos encarnados é a parte menor. A parte menor é nossa, porque não fomos nós que fomos buscá-los. Não fomos nós que fomos lá nas regiões aonde eles estão, ou na casa da vítima, da pessoa que eles estão obsidiando. Quem foi buscar? Os mentores, os trabalhadores da equipe do mentor. Então, se encaminham essas entidades para as comunicações. A nossa parte é mínima, a nossa parte é pequena, porque tudo gira em torno da equipe espiritual. E a equipe espiritual coordena. Quando nós vamos para uma reunião de desobsessão, nós não sabemos quais espíritos vão se comunicar, quantos vão se comunicar. Nós não temos essa noção. Eu não vou chegar lá, hoje eu vou receber 4 espíritos, 3 espíritos, o outro 8, e assim por diante. Então, nós não sabemos essa parte, porque é deles, não é? Então, aos poucos é que a coisa vai sendo delineada. O importante da nossa parte é a assiduidade, manter sempre o horário, né? Chegar sempre antes, né? Chegar na última hora esbaforido e sentar na reunião e na mesma hora ali já querer dar passividade, essas coisas todas. Então, é preciso toda uma preparação, o trabalho é muito sério, a espiritualidade espera muito de nós. São recursos espíritas que ajudam os transtornos mentais, as pessoas propriamente ditas que estão vivenciando esse drama, as famílias, tudo isso no transcurso da reunião mediúnica de desobsessão vai ser atendido. Todo esse conjunto, né? E nós então vemos às vezes casos muito interessantes, né, de espíritos. Agora, ultimamente, um espírito comunicou-se na nossa reunião e disse que eles, hoje em dia, na maioria dos casos, não, vamos dizer assim, não chegam próximo à pessoa que eles querem obsidiar intempestivamente, de repente, de uma forma agressiva. Que hoje é tudo sutil, que hoje é a sutileza que comanda tudo. Então, ele menciona que hoje eles têm uma técnica que eles chamam a técnica dos 3 Ds. Letra D de dado. Técnica dos 3 Ds. Então, ele foi relacionar qual é a técnica dos 3 Ds. Porque o interessante que acontece é que quando um espírito desses se comunica, eles às vezes falam assim, eu estou aqui, não queria contar isso não, mas não sei porquê, depois que a gente passa por aquela porta lá, é como se tivesse tomado o soro da verdade. De repente você tem que contar tudo. E é exatamente a ambiência, a presença dos benfeitores, dos mentores, que propicia isso. Então ele contou a técnica dos 3 Ds. A primeira palavra com D é desânimo. Dá para a pessoa aquela sensação de desânimo. Transmitir, passar para a pessoa ficar desanimada. Exatamente, ele deu um exemplo, está chovendo muito, a pessoa está